E aí, pessoal? Bem-vindos a mais um mergulho profundo aqui no The Deep Dive. A gente vai se aventurar hoje pelos labirintos da mente humana, Uhum. com um livro que, nossa, me deixou de queixo caído. Rápido, devagar. Duas formas de pensar do Daniel Kahneman. Clássico, né? É, ele mergulha fundo nas decisões, né, que a gente toma e mostra como, às vezes, a gente não é tão racional quando a gente pensa. Pois é. O Kahneman, ele coloca a gente, tipo, na berlinda, né? Sim, total. E a grande sacada dele é mostrar como a gente transita entre dois sistemas, né, de pensamento. Um que é super rápido, intuitivo, que ele chama de sistema 1, Uhum. e outro que é mais lento, analítico, o sistema 2, né? É tipo quando a gente está dirigindo, sei lá, numa estrada super tranquila, quase no automático. Aí, de repente, você precisa fazer uma manobra, tipo, complexa para estacionar. Uhum. Aí o sistema 2 entra em ação. Tipo, você tá no supermercado, cheio de promoções. Aí o sistema 1, que é impulsivo, te leva direto pra, sei lá, aquele chocolate irresistível. Hum, Mas aí o sistema 2, mais ponderado, te lembra da dieta, né? da promessa de ter uma vida mais saudável. A briga começa. É a minha vida no supermercado. E como o Kahneman explica essa luta, né, interna, tipo, quem costuma vencer? Ele mostra que, na maioria das vezes, o sistema 1 leva melhor. É mesmo. Ele é rápido, age sem a gente perceber. E o sistema 2, coitado, é preguiçoso. Ele só entra em cena quando é realmente necessário. Hum. E é aí que mora o perigo. Porque a gente acaba tomando decisões, né, impulsivas, sem pensar direito. A gente está sempre caindo, então, nas armadilhas da nossa própria mente. Calma. Não é bem assim, não. O Kahneman não quer nos deixar desesperados. Nossa. Na verdade, ele nos dá as ferramentas para entender como a gente funciona e aí sim tomar decisões mais conscientes. Certo. Mas e como a gente faz isso? Tem algum truque? Ele apresenta vários conceitos importantes no livro, né? Como, por exemplo, as ilusões cognitivas. Ilusões cognitivas. É como se fosse uma ilusão de ótica, mas para a nossa mente. A nossa percepção da realidade pode ser distorcida mesmo quando a gente tem informações que provam o contrário. Tipo, quando a gente insiste em acreditar em fake news, sei lá, mesmo depois de ver a checagem dos fatos. Exatamente. E tem um exemplo clássico no livro, que é a ilusão de Miller-Lire, sabe? Não conheço. São duas linhas de mesmo tamanho, mas que parecem diferentes por causa das setas nas pontas. Nossos olhos nos enganam. E o mesmo acontece com a nossa mente. Nossa, isso é assustador, né? Mas como a gente escapa dessas ilusões? Aí que entram os vieses, Yes. que são como se fossem atalhos mentais que a gente usa para tomar decisões mais rápidas, mas que podem nos levar a erros. Tem, por exemplo, o efeito priming. Já ouviu falar? Imagina que você acabou de ver um filme de terror, sei lá. Aí você tá andando na rua de noite, qualquer sombra te assusta, como se o perigo fosse real. Isso é o priming. A gente é influenciado por estímulos recentes, mesmo sem perceber. Então a gente está sendo manipulado o tempo todo pelo que a gente vê e ouve. Em certo sentido, sim. E tem outro viés que é mestre em nos enganar. Qual? A facilidade cognitiva. Facilidade cognitiva. A gente tende a acreditar em coisas que são fáceis de processar, familiares ou que a gente já ouviu várias vezes. Tipo, quando a gente cai naquela conversa de todo político é ladrão, né? É mais fácil acreditar nisso do que analisar cada caso. Exatamente. E essa preguiça mental pode nos levar a conclusões erradas. É. Outro viés que o Kahneman explora é o efeito halo, Hum. que é quando a gente julga uma pessoa com base em uma única característica, geralmente é a aparência. Tipo, quando a gente acha que uma pessoa bonita é automaticamente inteligente e confiável. Isso mesmo. O efeito halo nos leva a generalizações que podem estar totalmente equivocadas. E por falar em atalhos mentais, o Kahneman também desvenda as heurísticas, Heurísticas? que são estratégias que a gente usa para simplificar problemas complexos e tomar decisões mais rápidas. Interessante. Uma delas é a heurística da disponibilidade. Heurística da disponibilidade. É quando a gente julga a probabilidade de algo acontecer com base na facilidade com que a gente lembra de exemplos parecidos. Mas perceba, sei lá, quando a gente vê um monte de notícias de acidentes de avião e fica com medo de voar, mesmo sabendo que é estatisticamente mais seguro do que dirigir. Exatamente. A gente superestima a probabilidade de eventos que são fáceis de lembrar, mesmo que sejam raros. E tem a
heurística da representatividade, Ah, que é quando a gente julga algo com base em estereótipos. tipo, quando a gente assume que todo mundo que usa óculos é inteligente. É o que é todo mundo que gosta de rock é rebelde. Exato. A gente cria essas categorias na mente e encaixa as pessoas nelas, sem levar em conta as individualidades. Sim, sim. E para fechar com chave de ouro, tem a heurística da ancoragem. Ancoragem. Parece coisa de navio. É quase isso. Imagina que você vai comprar um carro usado e o vendedor te joga um preço altíssimo. Mesmo que você negocie e consiga baixar o valor, o preço inicial vai servir como uma âncora, influenciando a sua percepção do que é um bom negócio. Nossa, então quer dizer que a gente pode ser manipulado até na hora de fazer compras. Que mundo é esse? Calma, não precisa entrar em pânico. O importante é ter consciência dessas armadilhas mentais e usar o nosso sistema 2 para questionar as conclusões do sistema 1. Então a gente é mais crítico, mais analítico, tipo Sherlock Holmes desvendando os mistérios da mente. Exatamente. E o Kahneman nos dá as pistas para a gente fazer isso. Mas ainda tem muito mais para desvendar nesse mergulho profundo. Na próxima parte, a gente vai explorar a teoria da perspectiva e a aversão à perda. Oba, fiquem ligados. #TTS The Deep Dive Episode 2025-0225, Part 2 of 3. Pois é, a gente viu na primeira parte como a nossa mente, né, às vezes nos prega peças. E essa teoria da perspectiva que você mencionou é um dos conceitos mais poderosos do Kahneman, né? Sim. Ela mostra que na hora de tomar decisões a gente dá muito mais peso às perdas do que aos ganhos. Tipo, é mais, sei lá, dolorido perder R$100 do que a alegria de ganhar R$100, né? Mas por que isso acontece? A gente é masoquista, por acaso. De certa forma, a gente é programado para evitar perdas, né? É um instinto de sobrevivência. Imagina, tipo, nossos ancestrais, para eles, perder comida, abrigo, podia ser fatal. É verdade. Então, essa versão à perda meio que ficou gravada no nosso DNA. Faz sentido. Uhum. E como essa versão à perda, né, se manifesta no nosso dia a dia? Por exemplo, você já reparou como é difícil, tipo, desapegar de coisas que a gente não usa mais? Total. Roupas, livros, bugigangas. A gente pensa, mas um dia eu posso precisar disso. Sim. É a versão à perda em ação. É verdade. Meu armário tá lotado de um dia eu posso precisar. Pode ser. E qual o impacto disso nas nossas decisões? A aversão à perda pode nos levar a tomar decisões irracionais, tipo, se agarrar a investimentos ruins por medo de assumir a perda, sabe? Sei. Aquele ditado, em time que está perdendo, não se mexe. Mas às vezes é preciso mexer, né? Tipo, cortar as perdas e partir para outra. E como a gente faz para driblar essa versão à perda? Kahneman sugere que a gente, tipo, racionalize a situação, sabe? Coloque na balança os prós e os contras de cada decisão. E principalmente lembrar que perdas fazem parte da vida, a gente não pode ter medo de errar. Errar faz parte do aprendizado. E por falar em aprendizado, outro conceito que me deixou intrigada foi o enquadramento, como a forma como a gente recebe uma informação pode influenciar, né, as nossas decisões. O Kahneman, ele usa um exemplo que é bem interessante, que é o da doença asiática, para ilustrar isso. Imagina que uma doença vai matar 600 pessoas. Te dão duas opções. A primeira salva 200 pessoas com certeza. A segunda tem 13 de chance de salvar todo mundo e 23 de ninguém se salvar, como você escolhe. Acho que eu ia na certa. Salvaria as 200 pessoas. Agora, imagina a mesma situação, mas te apresentam as opções assim. A primeira opção deixa 400 pessoas morrerem com certeza. A segunda tem 13 de chances de ninguém morrer e 23 de todo mundo morrer. Nossa. Nesse caso aí, isso queria na segunda opção, para tentar salvar todo mundo. Mas as opções são as mesmas, só muda a forma como elas são apresentadas. É verdade. No primeiro caso, o foco é no ganho, né? Salvar vidas. No segundo, na perda, as vidas perdidas. Sim. E a gente viu que a gente é muito mais sensível à perda, né? É como se a gente fosse manipulado pela forma como a informação é apresentada. Em parte, sim. Mas como a gente se protege disso? É boa pergunta. Prestando atenção. Questionando a informação, buscando diferentes perspectivas, não se deixando levar pela emoção do momento. Ou seja, usar a cabeça fria. E por falar em emoção, o Kahneman também fala da heurística do afeto, que é basicamente a gente tomar decisões baseadas no que a gente sente, né? Na nossa intuição. Exatamente. E a intuição, ela pode ser uma boa conselheira, mas também pode nos levar a erros. Por exemplo, a gente pode ter aversão a um político por causa da aparência dele, sem conhecer as propostas. Tipo, a primeira impressão é a que fica, né? Mas às vezes a gente precisa ir além da primeira impressão. Com certeza. É importante questionar nossas emoções, investigar os fatos antes de tomar uma decisão. E para finalizar essa parte do nosso mergulho, queria falar sobre a falácia do planejamento, que é a nossa tendência a sermos super otimistas na hora de fazer planos. A gente sempre acha que vai dar tudo certo, né? Que a gente vai conseguir fazer tudo o que planejou no tempo certo, sem nenhum imprevisto. Exatamente.
E aí o que acontece? Atraso nas entregas, orçamento estourado, frustração. O Kahneman explica que a gente tende a subestimar o tempo e os recursos, né, necessários para concluir um projeto. A gente se esquece dos imprevistos da vida real. Como a gente dribla essa falácia do planejamento. Sendo mais realistas, levando em conta a experiência de projetos anteriores, buscando a opinião de outras pessoas, se preparando para lidar com os desafios que podem surgir. Ou seja, planejar com os pés no chão. Mas ainda tem um último mistério para a gente desvendar nesse mergulho profundo. Os dois eus. Mal posso esperar para entender essa história. Vamos para a última parte. #TTS The Deep Dive Episode 2025-0225. Part 3 of 3. Pois é, chegamos na parte final do nosso mergulho. E para fechar com chave de ouro, a gente vai falar dos dois eus. Dois eus. Parece até filme de terror psicológico. Me explica melhor, quem são esses dois eus que moram na nossa mente? Calma, não é nenhum terror. O Kahneman, ele chama de eu experiencial e eu recordativo. Interessante. E qual que é a diferença entre eles? O eu experiencial é aquele que vive um momento presente. Sabe? Sentindo tudo de verdade. As emoções, as sensações, a experiência pura. Tipo, agora você tá sentindo a brisa no rosto, o cheiro do café, a textura da sua roupa. Nossa, é verdade. O do aqui agora totalmente conectado com o presente. Exatamente. Já o eu recordativo é aquele que lembra das experiências, né? Que conta a história da nossa vida, avalia o passado, faz planos pro futuro. Ah, entendi. É o eu das lembranças, das memórias, que usa o passado para moldar quem a gente é e as decisões que a gente toma. Isso aí. E a grande sacada do Kahneman é que esses dois eus nem sempre concordam. É mesmo? Muitas vezes o eu recordativo toma decisões que não são as melhores pro eu experiencial. Certo. Me dá um exemplo disso, por favor. Você lembra daquele experimento das colonoscopias que a gente comentou na parte anterior? Sim. Os pacientes que tiveram um procedimento mais longo, mas com final menos doloroso, avaliaram a experiência como menos ruim. Sim. Sim. Mas como isso é possível, vocês passaram mais tempo sentindo dor? Porque o eu portativo deles se apegou à memória do finalzinho, foi mais tranquilo e meio que ignorou o tempo todo de desconforto que eles tiveram antes. Caramba, que loucura. Então a gente pode se enganar com as nossas próprias lembranças. Exatamente. A gente tende a dar mais importância ao pico da experiência, no caso, a dor mais intensa, e ao final dela, e esquece do tempo total. O que a gente faz com essa informação? Como a gente usa isso para tomar decisões melhores? A gente precisa ter consciência dessa dualidade do eu. Se a gente quer tomar decisões que realmente nos façam bem, a gente precisa ouvir tanto o eu que está sentindo a vida agora, quanto o eu que está contando a história da nossa vida. Ou seja, buscar um equilíbrio entre a experiência do momento presente e as lembranças que moldam a nossa história. Exatamente. E isso nos leva a uma reflexão profunda. Será que a gente está vivendo de verdade ou só construindo uma narrativa para agradar o nosso eu calculativo? Será que a gente está priorizando as experiências que realmente nos trazem felicidade? Nossa, que perguntas profundas. Rápido e Devagar é realmente um livro que nos faz pensar sobre quem a gente é e como a gente quer viver a vida, né? Com certeza. E para te deixar com uma pulga atrás da orelha, pense em como você quer que a história da sua vida seja contada. O que você pode fazer hoje para construir essa história? Vivendo cada momento de forma mais intensa, mais autêntica. Adorei a provocação. Espero que vocês tenham gostado do nosso mergulho em Rápido e Devagar. As ideias do Kahneman são incríveis e nos ajudam a entender os mistérios da mente humana. Até a próxima, pessoal.